Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Agropauta Técnica Pecuária, aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, trazendo muita informação, muita notícia, muita curiosidade para você neste espaço. Então, lembrando, você que está chegando até aqui conosco, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber as novidades, curta, comente, compartilhe, que isso nos ajuda muito a cada vez mais ter conteúdos como este para você. E lembre também de seguir a gente nas demais redes sociais da AgroEffect com muita informação e muita notícia. Nosso assunto hoje vai ser sobre o gado leiteiro, o leite. Nós vamos falar sobre os problemas causados pela mastite. Está com a gente aqui um convidado super especial, nosso José Luiz Rigon, que é médico veterinário e superintendente técnico da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gado Holando. Rigon, prazer te ter aqui conosco. Boa tarde, Nestor, é uma satisfação. Bom, Rigon, sobre a questão da mastite, como é que isso, quais são as principais causas aí que levam a esse problema com a vaca leiteira? Nestor, a mastite é um dos problemas que bastante aflige ao produtor de leite, mas também não é aquela coisa que possa vir a ter muito problema, né? Desde que, né, o produtor se preocupe desde o início da vida pregressa do animal, desde quando nasce, na alimentação, não deixar uma terneira mamar na outra, fazer com que os animais fiquem separados, não deixar esse problema, que a amamentação dos terneiros jovens, porque quando eles começam a tomar leite, eles começam a mamar, fazem uma sucção e fazem uma contaminação no úbrio que, na vida produtiva, depois pode atingir essa terneira. Depois, na parte já adulta, que o animal vai reproduzir e produzir, na parte de reprodução e produção, principalmente na parte de produção, o animal tem que ser muito bem vigiado, porque tem o pré-dip e o pós-dip na parte da ordenha, né? E fazer com que esse animal, desde a parte da higiene das mangueiras, a higiene do estábulo, a higiene onde esses animais ficam, tenha que ser feito bem considerado. Depois, na parte reprodutiva, que o animal, após parto, aí tem aquele pré-dip, pós-dip, que é a limpeza dos tetos antes e depois da ordenha. Porque quando o animal, na limpeza, o animal se deita, faz contaminação, porque não tem como, né? Ele deita e deita no chão, ou numa parte que existe a contaminação de fezes, depois, né? Embora o produtor faça toda a higienização, mas isso é uma coisa inerente à atividade. Depois que faz isso, você, quando vai para a ordenha, o animal tem que ser higienizado, passar uma água, depois passar um produto ionizado, com iodo, ou fazer com que esse teto, quando tu faz, é o pré-dip que se diz, né? Se faz a colocação das ordenhas. Depois, na parte da ordenha, o animal tem que ser exatamente esgotado totalmente. O animal não pode deixar resíduo de leite, porque se ele deixar resíduo de leite, ele vai ficar pingando, fazendo com que essa parte do animal facilite a contaminação. E o pós-dip, que é a lacração do esfíncter do teto, isso aí é fundamental. E todo animal não pode deixar de fazer o pós-dip de maneira nenhuma. E essa é uma das principais coisas. Mas existe também as mamite atípicas, que são aquelas que são assintomáticas, que são as matites que vai ver aumentar a célula somática, vai ver todas essas partes. E tem aquela infecciosa, que vai infeccionar o ubre e vai diminuir bastante, vai diminuir a produtividade do animal, com certeza vai ser bem diminuída.
Então, essa é a principal preocupação e um dos principais gargalos da atividade leiteira. Porque o produtor, até ele se dar conta, por exemplo, o animal a partir da segunda, terceira cria ou quarta cria, já passou por uma série de estresse, né? Então ele tem essa possibilidade de ter essa contaminação. Mas eu acho que o que é importante é a higienização, o controle. Existe aquele controle que se faz para ver os grumos, se tem algum grumo, se não tem. Isso aí, antes da ordenha, de colocar a ordenha, a gente faz uma retirada num fundo preto e faz com que ali tu vê se tem grumo ou não tem grumo. E às vezes os grumos são há bastante tempo que está ali. Então a pessoa não se dá por conta. O ubre não fica vermelho, não fica nada. Aí outros fica com maior intensidade, com maior aglomeração, e isso aí vai fazer com que o leite seja bastante desvalorizado. Isso aí é pego, se identifica através de exames que se faz no leite depois que vai ser entregue para a indústria. Eu acho que, Nestor, não sei se você... Claro. Não, claro, acho que tem bastante coisa, Rigon, que já falou ali, e é importante, né, dizer o quanto isso prejudica na questão da produção e da produtividade, né, como falaste antes. Então, assim, quanto mais higiene, quanto mais cuidado, desde o que eu já falei anteriormente, desde o nascimento até a vida pregressa da vaca, o produtor vai ter menos problema. Depois, claro, se tiver uma mamite aguda, você faz tratamento com antibiótico, aí você faz um exame antibiograma e tu vai ver qual é o antibiótico que melhor se adequar para matar aquela bactéria que vai estar no ubre do animal. Então, esse é uma das coisas que tem que se fazer. E sempre se preocupando, quando se usa um antibiótico, sempre se preocupa com o período de carência do animal, do leite, né? Porque ali, em todos a parte que existe da produção, tem, e nos antibióticos tem um período de carência do leite. Porque se tu botar o leite junto com todos os leites que são leite bons, tu vai ter um prejuízo muito grande. Às vezes estragar até toda a produção daquele dia ou dos dias. Então esse é um problema e uma coisa que o produtor tem que estar sempre preocupado e mantendo a atividade sempre de olho nesse problema. Porque desde, claro, a alimentação, a higiene e o cuidado diário. Isso é um cuidado diário fazer, principalmente da caneca fundo preto, que é a coisa mais fácil. E aquelas coisas que eu já falei anteriormente. Higiene, limpeza, lavagem do ubre ali na parte, principalmente das tetas, e secar. Toda vez que tu vai fazer uma ordenha, se faz a secagem do teto da vaca, para não haver contaminação. E o primeiro jato a gente tem que tirar e desprezar aqueles 2 primeiros jatos que tem ali para não ter problema nenhum. Eu acho que esse é aqueles cuidados primários que se tem. Depois, se existe essa coisa, eu já falei, se existe alguma mamite que vá fazer a coloração, fica com um problema de vermelho, ou problema de enxume duro, o ubre do animal, aí tem que se fazer um antibiograma. No caso do animal, ser pegado ele com esse sintoma. Claro. É importante também, Rigon, essa orientação que vocês técnicos, né, os médicos veterinários, têm que dar ao produtor para que ele possa cumprir todas essas exigências para que possa minimizar cada vez mais esse tipo de problema, né? Toda vez que a gente vai numa propriedade, a gente, principalmente o pessoal da associação, os técnicos da associação, se preocupa em fazer essas informações. Os técnicos da associação estão capacitados, estão
com condições de chegar numa propriedade e dizer, principalmente, informação. Embora hoje, a atividade leiteira hoje está muito tecnificada, né? E os produtores são muito cuidadosos nisso aí. Hoje o leite nosso do Rio Grande do Sul é um leite de alta qualidade, com muita parte de higiene e principalmente na composição do leite, de proteína, sólido, e gordura, toda essa parte que existe na produção leiteira e que vem em benefício do produtor. Quanto mais higiene, quanto mais produção e quanto mais sólidos, né, que seria gordura, proteína e célula somática limpa, eu acho que aí o produtor vai ser melhor remunerado e o consumidor vai ter um produto de melhor qualidade. Isso que é o que chega na propriedade. Eu acho que nesse fundamento a gente tem bastante conhecimento para levar a todo produtor essas informações. E isso tudo também faz parte da questão de bem-estar animal, né? Inclusive do próprio conforto dos animais, de ter uma qualidade também dentro do seu trabalho, que é algo que a gente já vem falando há algum tempo também, né? Sim, Nestor, esse conforto animal já vem desde a parte que eu falei anteriormente, né? Desde a parte da criação da terneira até chegar ao ponto dela ser vaca produtiva e reprodutiva, né? Porque o importante de um animal é que ela seja principalmente reprodutiva. Essa é a primeira função. Depois, se ela vai dar produção, aí depende também da qualidade, da alimentação, mas a reprodução está baseada em uma vaca lucrativa, que não tenha problema de mamite, que não tenha problema de intervalo de parto muito longe. O ideal dentro de uma vaca, na propriedade, que seja em torno de 12, o máximo 13 meses entre partos. Isso aí que é fundamental. É sinal de que a vaca é sadia, é sinal que o ubre dela está bem e que ela está produzindo bastante e que vai manter. A vaca ideal é aquela que produz e reproduz todos os anos e por maior tempo possível, né, dentro da propriedade. Porque o caro da atividade leiteira o caro dela é tu fazer ela começar da cria, primeira cria, né, o Nestor. E esse é o que fica caro. E o ideal dentro de uma propriedade é que tu tenha mais do que 50% do teu rebanho em lactação. Esse é o fundamental. E para te ter isso, tu tem que ter cuidado. Lá, desde a terneira, de ser inseminada jovem, que vai dar cria com 2 anos, ou até menos de 2 anos, 2 anos e um pouquinho. Essa é a função de uma atividade leiteira ideal que se procura. Mais de 50% do rebanho em lactação, né? Porque aí eu estou dizendo, que essas que estão dando leite têm que sustentar as outras vacas, além de sustentar o próprio produtor, né? Senão fica ruim, né? Então, mas isso já é uma equação que você sabe, 50%, 52% do rebanho do produtor, né? O cara que tem 100 vacas, né, 100 animais, né, ou 50 animais, tem que ter mais de 25, 27 animais em lactação. Então, 52, 53% é um bom índice de eficiência dentro de um rebanho. Bom, Rigon, a gente tem um tempinho ainda para falar, mas também a gente quer até mudando um pouquinho de assunto, a gente falar um pouquinho de todo esse trabalho que a associação vem fazendo, né, junto aos produtores, por meio de seus técnicos, incentivando cada vez mais o registro, o controle leiteiro e uma série de outras ações, né? Essa é a meta que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem em torno de 700 mil vacas em lactação, com 50 e poucos mil produtores, e essa é uma atividade, uma ação que a gente está tentando fazer e aumentar o número de registros, porque agora nós temos a tecnologia da web que nós temos, que é uma tecnologia avançada, e agora foi incrementado mais uma tecnologia que é o ISG, que é o Índice de Seleção Genética,
e a partir do ano que vem nós já vamos ter dentro desse trabalho o próprio genoma, vai ter esse trabalho, desde que o produtor faça o controle leiteiro, faça o registro, o controle leiteiro e classificação linear. Todas essas 3 atividades dentro de uma propriedade vai fazer com que tenha uma radiografia perfeita da propriedade. Então, ele vai ter número de vaca em lactação, número de inseminação por concepção, vai ter todos esses índices, peso dos animais, a idade ao primeiro parto, toda essa gama de informação ele vai ter. O número de vacas em lactação, aquilo que eu falei anteriormente, número de vacas em lactação em relação ao rebanho, isso vai sair automaticamente dentro da web, que eu acho um programa de fundamental importância, porque dali, se tu não sabe nem o que tu tem, é muito difícil de tu ter uma eficiência dentro do teu próprio rebanho, da atividade, né, que seria a atividade de leite. Então, eu acho que esse é um fundamento que a gente está com bastante esperança que nós vamos chegar no produtor. A associação, claro, tem dificuldade, a locomoção, tudo é caro para a gente se locomover e para fazer palestras, reuniões, né? Mas a associação está procurando fazer isso e tem feito aonde se faz. Agora mesmo a gente tem ido fazer classificação linear, tem feito um número de classificação expressivo. Dos últimos anos, talvez vai ser o maior número de animais classificados, onde a gente tem um trabalho junto com cooperativas. A associação é a única associação no Brasil que tem um diferenciado, onde nós temos o produtor que faz o registro genealógico, que seria o produtor individual, que seria aquele que faz o seu afixo e tal, e nós temos o produtor cooperado, que usa o sistema cooperativo e faz mesma coisa, o mesmo registro, ele vai ter o mesmo atendimento, ele vai fazer a sua classificação, vai fazer o seu controle leiteiro, tudo, e vai ter o número, que vai ter o número da web, é um número com a senha, tudo, e tem um login com a senha. Todo o produtor vai ter um login com uma senha dentro da sua atividade. Ele vai saber individualmente todo o teu rebanho. Ele vai ter na mão tudo isso aí. Eu acho que isso é uma atividade que hoje vai deixar bastante coisa, e nós estamos com muita esperança que esse ano, principalmente no ano que vem, nós vamos ter um salto muito grande nesse quesito. Tá bom? Bom, Rigon, quero te agradecer muito aí a tua participação, o teu conhecimento trazido aqui sobre não só a questão da mastite, mas também todo esse trabalho que é desenvolvido pela Gadolanda aí, sob teu comando técnico, junto com os demais técnicos. E, mais uma vez, obrigado aqui por estar conosco. Não, só agradeço, Nelson. É só uma oportunidade que a gente tem para levar o conhecimento dos produtores, dos associados, para que saibam o que está acontecendo dentro da associação. Muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Bom. Perfeito. A gente conversou com o médico veterinário e superintendente técnico da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, José Luiz Rigon, falando aí sobre diversos assuntos, entre a mastite, também trabalho feito pela Gadolando na questão aí para o produtor de leite. Se você tem algum tema que você gostaria de ver aqui nesse espaço, deixe aqui nos comentários. Lembre-se também de fazer sua inscrição, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, além de seguir a gente nas demais redes sociais. O Agropauta Técnica Pecuária vai ficando por aqui. A gente volta em uma próxima oportunidade com mais um tema importante para você. Até mais!